Bom, pessoal, então, bom dia de novo. Hoje a ideia é a gente discutir um universo que não é tão determinístico assim como a gente viu na aula anterior, né? Que o paradigma clássico da ciência, né, ele é alicerçado em dois princípios, né? O princípio mecanicista, né, newtoniano, que é aquele princípio, né, que diz que o mundo como um todo ele funciona como uma grande máquina, né, e essa grande máquina é composta por elementos que têm relações de causa e efeito entre uns e outros, né, relações essas que determinam efetivamente, né, o comportamento, o funcionamento de um dado sistema. Então você tem um sistema que é determinístico, né, ou seja, é um sistema em que você tem relações de causa e efeito, né, causas e efeitos essas lineares e proporcionais, né, e ao mesmo tempo, em função dessa possibilidade de explicar o universo como um todo de forma determinística, né, esse universo ele pode estudar, ele deve ser estudado de forma analítica, né, ou seja, você pode analisar aquele sistema, decompondo aquele sistema e simplesmente entendendo as partes individualmente. Né? Em outras palavras, esse princípio do pensamento analítico cartesiano, né, ele influenciou o paradigma reducionista, quer dizer, o pensamento reducionista em que a explicação de qualquer fenômeno estaria contida, né, nos elementos que compõem aquele fenômeno. Né? Então, aqui no caso, por exemplo, do nosso bando de aves, né, a explicação da dinâmica desse swarm, né, desse dançar do bando de aves, né, como a gente viu há pouco, né, ele seria explicado simplesmente pela compreensão, né, do funcionamento de cada ave individual. Né? E aí que está um problema. Se a gente for estudar individualmente cada ave, né, as propriedades físico-químicas e biológicas dessas aves, quer dizer, o que a gente souber do ponto de vista da estrutura das aves, do funcionamento dessas aves, não permitem, né, de uma forma mecânica, determinística, explicar o funcionamento do bando de aves. Por quê? Porque o funcionamento do bando de aves é o que a gente vai chamar de uma propriedade emergente, quer dizer, é uma propriedade do bando de aves, não das aves coletivamente. Né? Então a ideia é mostrar para vocês, né, que tipo de propriedade é essa, né, em que contexto essa propriedade ela pode surgir. Né? Então a ideia hoje, né, é apresentar para vocês, né, um paradigma científico, né, associado com a emergência da complexidade, ou seja, um paradigma que ele vai, de certa forma, englobar, né, o paradigma clássico, determinístico e mecanicista que a gente apresentou na última aula, né, e explicar, de certa forma, quais são regras adicionais que explicam fenômenos de natureza mais complexa, né, e não determinístico. Né? Então a ideia aqui é mostrar, na verdade, que o universo ele não é tão determinístico assim. Na verdade, a gente vive num universo de grandes incertezas. Né? Incerteza. Então a ciência dos fenômenos naturais, sejam eles de ordem físico, química e biológica, né, precisam lidar com esse tipo de fenômeno que as explicações elas não são absolutamente contidas na descrição dos componentes em si. Claro que é fundamental a gente entender o que é uma ave individualmente, mas isso não é suficiente para explicar o funcionamento do bando de aves. Né? Essa que é a questão. Bom, e para a gente começar a entender um pouco melhor isso, né, eu vou dar um outro exemplo, né, de um sistema que apresenta um comportamento coletivo, né, e a partir desse comportamento coletivo emergem certos padrões. Só que esse exemplo que eu vou dar para vocês não tem nada a ver com um bando de aves, um cardume de peixes, assim, é algo infinitamente mais simples do ponto de vista físico. Né? O fenômeno que eu vou mostrar para vocês aqui, né, são as chamadas células de Bernard. Né? A célula de Bernard é um modelo clássico, né, de emergência
da ordem, da organização a partir do caos. Né? Ou seja, a partir de um sistema, como a gente viu, aparentemente em equilíbrio termodinâmico, né? Um sistema de máxima entropia, né? Sem uma ordem aparente, né? A gente vê espontaneamente o surgimento de padrões. Né? Aqui no caso vão ser padrões dinâmicos que vão criar, né? Células dentro desse espaço homogêneo, né? E, portanto, muito próximo do equilíbrio termodinâmico de máxima entropia, né? Sem nenhum tipo de ordem, de organização. Né? Aqui a gente tem, na verdade, o que vocês estão vendo aqui, né? Tá representado aqui nessa figura, né? A gente tem um recipiente, né? Pode ser aqui no caso um recipiente metálico velho, mas pode ser uma placa de Petri, enfim, um recipiente qualquer, e nesse recipiente a gente tem um fluido. Né? Esse fluido ele pode ser até água eventualmente, mas o ideal é que ele tenha uma certa viscosidade. Né? Mas o fato é o seguinte, quando a gente tem o fluido, né, no ambiente, assim, em cima da tua mesa, o que vai acontecer com as moléculas que compõem esse fluido individualmente? Bom, essas moléculas elas vão tender a ter um movimento completamente aleatório. Né? Elas vão tender a ter um movimento que vai obedecer a segunda lei da termodinâmica, ou seja, ele vai entrar em equilíbrio, né, com a energia externa a ele, ou seja, com a energia ao seu redor. Né? Então, seria o equivalente, pessoal, a gente pegar por exemplo, né, pegar pegar minha xícara de chá, né, quente, e colocar ela embaixo da bancada. O que vai acontecer? Num primeiro momento, a gente vai ter um fluxo, né, de energia, um fluxo de calor passando da xícara de chá para o ambiente, até um ponto, né, em que as temperaturas se equivalem, ou seja, a temperatura da xícara de chá ela passa a ser igual à temperatura do ambiente à sua volta, ou seja, você tem um equilíbrio termodinâmico, você não tem mais nenhuma direcionalidade de fluxo energético ali dentro, então o sistema ele entra em equilíbrio. Né? E nesse estado de equilíbrio termodinâmico, cada partícula individualmente, por exemplo, que compõe esse fluido, né, ela tem um movimento aleatório, né, que a gente chamaria de um movimento browniano, um movimento absolutamente indeterminado. Né? Pois bem, mas acontece o seguinte, né? Então esse é um sistema absolutamente simples, a gente não está falando de nenhum sistema biológico muito complexo, nada disso, é um sistema bastante simples, né? Mas acontece o seguinte, se eu pegar esse sistema aqui, composto pela minha panela, e tirar ele do equilíbrio termodinâmico, como é que eu faço isso? Injetando energia. Né? Então o que vocês estão vendo aqui, né, é uma placa aquecedora, né, em que a energia vai ser ligada. Eu simplesmente, em outras palavras, eu vou aquecer, né, essa panela velha que vocês estão vendo aqui com determinado fluido. Ok? Então, vamos ver o que vai acontecer à medida que esse fluido ele vai aquecendo. Né? Então observe. Então nesse momento o fluido está sendo aquecido. Olha que interessante. Né? Ou seja, de um fluido em estado de equilíbrio termodinâmico sem nenhum tipo de padrão ordenado aparente, começam a surgir, né, essas estruturas aparentemente coerentes, né, que são as chamadas células de Bernard. Né? Então, basicamente, pessoal, o que foi feito aqui foi o aquecimento do fluido. Então, vou retornar um pouquinho. Né? Então, ó, a gente tinha um fluido, né, em estado de equilíbrio termodinâmico, né, e passado o tempo de aquecimento, aqui no caso cerca de 3 a 4 segundos, percebam que começam a surgir, né, aqui ó, começam a surgir, né, alguns padrões. Né? Esses padrões eles vão evoluindo até começar a estruturar, né,
essas células, chamadas células de Bernard. A gente vai explicar o que são essas células, o que é isso que vocês estão vendo. Aqui é simplesmente a ideia, né, de vocês perceberem que de um sistema em equilíbrio termodinâmico, quando você remove esse sistema do equilíbrio, ou seja, quando você dá uma entrada de energia para ele, né, aquelas moléculas elas começam a assumir um padrão ordenado de formas geométricas, né, chamadas células de Bernard. Qual é a grande diferença entre isso que vocês estão vendo e essa condição inicial? A grande diferença é o seguinte, que nessa condição inicial, né, as moléculas que compõem esse fluido, elas estão aleatoriamente distribuídas dentro do recipiente, ou seja, a probabilidade de você encontrar uma molécula em qualquer ponto desse recipiente é exatamente igual. Quer dizer, então elas têm uma distribuição completamente aleatória. Entretanto, né, à medida que o sistema ele vai evoluindo, ele vai sendo retirado pelo input de energia do seu estado de equilíbrio, né, essas moléculas do fluido elas começam a se organizar, né, em determinadas regiões cuja probabilidade de você encontrar as moléculas não é mais a mesma em cada um dos pontos. Você tem, em certas regiões, você tem uma maior quantidade de moléculas interagindo umas com as outras, né? Então, como vocês viram, né, esse processo está até ocorrendo em tempo real, né? Isso está em tempo real, então você vê que é um processo espontâneo, né, e relativamente rápido, né, de formação de padrão a partir de um sistema completamente sem ordem, né? Bom, a questão é, como é possível isso? O que realmente está acontecendo? Assim, o que vocês estão vendo? Né? Então, o que vocês estão vendo, se vocês tiverem interesse, pessoal, aqui está o link desse videozinho, tá? Embora estejam também nos slides da aula, né? Então, assim, o que está governando a passagem desse estado de equilíbrio termodinâmico, né, para esse estado em que há o surgimento de certa ordem, de certa organização do sistema? Bom, então, as células de Bernard, efetivamente, elas estão sendo formadas, né, a partir de movimentos de convecção ordenado das moléculas do fluido, né, à medida em que elas são retiradas, né, do estado de equilíbrio. Então aqui a gente tem o estado de equilíbrio termodinâmico, né? Esse estado de equilíbrio ele foi removido a partir do momento que você aquece, né, a parte inferior do recipiente, né? E quando você aquece a parte superior do inferior do recipiente, você literalmente está tirando o sistema do equilíbrio. Por quê? Porque você está criando um gradiente energético, né? Então, onde você está aquecendo o fluido, você tem mais energia, você está aquecendo. E aqui você tem o ar, na parte de cima você tem o ar, né? Então, o que o sistema começa a fazer? Ele começa a transferir energia, né, da parte de baixo para a parte de cima. Por quê? Porque como a gente viu, pela segunda lei da termodinâmica, os sistemas, qualquer sistema, ele tende a entrar em equilíbrio, ou seja, ele tende a dissipar os gradientes energéticos, né? É só que o que acontece particularmente nesse sistema, que é diferente, né, de você pegar uma caneca de chá quente e botar na mesa, é que você tem um input constante de energia, ou seja, o sistema ele constantemente vai sendo retirado do equilíbrio termodinâmico, né, com uma transferência constante de energia da parte inferior para a parte superior do recipiente, ok? Bom, então, como essa transferência de energia está sendo realizada? Essa transferência de energia ela está sendo realizada por um movimento de convecção das moléculas do fluido. O que significa isso exatamente? Bom, as moléculas que estão na parte inferior, né, do recipiente, obviamente elas estão recebendo mais energia, porque elas estão em contato direto com a placa aquecedora. Bom, essas moléculas, né, que recebem inicialmente a carga energética, elas espontaneamente, pela segunda lei da termodinâmica, elas vão transferir essa energia, né, para a parte superior em que você tem a atmosfera numa dada temperatura.
Então as moléculas elas começam a gerar ciclos de convecção, né? Ela aquece, sobe, libera energia, esfria e volta. Né? Então, à medida que você vai aquecendo o fluido, na verdade qualquer fluido, né, você vai gerando esse movimento de convecção. Isso é exatamente, por exemplo, o que acontece na atmosfera. Né? À medida que o Sol aquece, né, as partículas da atmosfera, você vai tendo um movimento de convecção, né? Contra-gradiente, quer dizer, você recebe energia de baixo, as moléculas aquecem, né, transferem energia para a Terra, por isso que a Terra aquece, esfria, né, e você vai tendo esse movimento de convecção. Esse movimento de convecção na atmosfera é que gera, né, em outras palavras, o vento, a movimentação do ar na atmosfera. O vento é isso, é a transferência, né, de energia de um ponto com mais para um ponto com mais energia, para um ponto de alta pressão para um ponto de baixa pressão, né, porque a energia ela vai aumentar, na verdade, a agitação térmica das moléculas e, consequentemente, isso vai aumentar a pressão no determinado volume de ar, ou aqui no caso, né, no determinado volume de fluido. Né? Então você vai tendo essa transferência contínua de energia de baixo para cima, gerando esses movimentos de convecção. O que é interessante aqui é que espontaneamente esses movimentos de convecção eles começam a se agrupar em determinadas regiões, formando as células de Bernard. Né? Então as células de Bernard elas são, na verdade, a coordenação da dinâmica de convecção das moléculas em determinados espaços que, obviamente, otimizam a transferência de energia. Porque lembram que esse sistema ele estava em equilíbrio, ele foi retirado do equilíbrio e espontaneamente a tendência é qualquer sistema voltar ao equilíbrio termodinâmico. Né? Então você tem esse impulso dado pela segunda lei da termodinâmica, do aumento de entropia, né? De espontaneamente os sistemas entrarem em equilíbrio. Né? E no caso desse sistema, né, a maior eficiência de transferência de energia da parte de baixo para a parte de cima é através da organização dos movimentos de convecção, né, nas células de Bernard. Né? Então aqui, perceba o seguinte, você não tem, assim como no bando de aves, nada está coordenando esse movimento convectivo. Nada está coordenando esse movimento convectivo. Você não tem barreiras físicas restringindo o movimento das moléculas, a não ser, obviamente, as próprias bordas do recipiente. Né? Mas o fato é que à medida que essas moléculas começam a interagir umas com as outras, né, dissipando esse gradiente de energia, né, essas moléculas elas vão organizando o movimento de convecção para aumentar a eficiência de transferência de energia, né, da parte de baixo para a parte de cima. Entende? Então isso, né, explica isso que vocês viram aqui. Né? Então vamos passar de novo, que isso aqui é bem legal. Né? Então, ó, à medida que a placa vai aquecendo, isso vai gerando aqueles movimentos de convecção, né? E ao longo do tempo, esses movimentos de convecção das moléculas eles vão se agrupando, vão se arranjando, né? Nas interfaces das células de Bernard. Né? Então, esse é um movimento completamente auto-organizado, espontâneo, que você não consegue inferir das propriedades físico-químicas do líquido. Né? Ou seja, se você for tentar explicar, né, o movimento das células de Bernard a partir, né, das propriedades físico-químicas desse fluido, você não consegue inferir diretamente o aparecimento dessas células de Bernard. Essa é uma questão muito interessante, ou seja, o aparecimento das células de Bernard, né, quer dizer, esse padrão de organização das células de Bernard é um padrão emergente, é um padrão que surge da interação entre as partículas do fluido entre si, sem você ter, né, uma coordenação hierárquica, sem você ter uma dinâmica, uma pré-programação ou alguma coisa assim. Né? Ou seja, é um movimento ordenado que surge a partir da interação
entre as partículas. É esse tipo de fenômeno, é esse tipo de situação que acontece na coordenação do bando de aves ou do cardume de peixes. Né? Você tem as aves individuais, né? Todas ali com a sua anatomia, com o seu funcionamento biológico, né? Mas à medida que essas aves interagem num certo ambiente, né? Em certas condições energéticas, né? Essas aves começam a coordenar os seus movimentos de maneira espontânea. Né? E a maneira e aqueles movimentos, né, vão sendo instados, vão sendo estimulados, né, a partir de estímulos externos, né, que tiram o bando de aves do seu equilíbrio. Né? Aqui no caso o estímulo externo, né, no caso da célula de Bernard, é a placa aquecedora. Mas no caso do bando de aves, né, pode ser, por exemplo, um estímulo de um predador. Né? De repente aquelas aves lá estavam se dispersando de forma ordenada para escapar, né, de um predador, né, ou para caçar de uma forma melhor, enfim. Né? Aquela organização, né, ela surge, né, quando o ambiente tira aquele conjunto de indivíduos, né, aves, do seu equilíbrio termodinâmico, né, da sua dinâmica dispersa e aleatória, né, e insta aquele bando a interagir uns com os outros, né, e a partir dessa interação uns com os outros surgem os padrões emergentes de organização. Né? E como eu falei, o grande problema desse tipo de fenômeno para a ciência clássica é que você não consegue explicar o surgimento da célula de Bernard, nem o movimento coordenado do bando de aves, apenas analisando as propriedades físico-químicas e biológicas dos componentes do sistema. Esse é o grande desafio. Né? Então, a questão é a seguinte, né? Que até mais ou menos metade do século passado, né, você não tinha uma teoria para explicar isso. Você não tinha como explicar, em outras palavras, né, o surgimento de organização em sistemas físicos naturais, em sistemas que não eram mecanicamente construídos, que não eram deterministicamente definidos ou pré-determinados. Né? Esse tipo de fenômeno ele passou a ser explicado, né, a partir, né, especialmente, né, dos trabalhos do Ilya Prigogine. Né? O Ilya Prigogine assim, na minha opinião, foi um dos maiores cientistas também da nossa época. Né? Ele faleceu em 2003. Né? O Ilya Prigogine ele é químico, né, de origem, né, mas, enfim, com uma enorme formação em física, matemática, filosofia. Né? O Prigogine é um desses gênios, né, que mudaram a maneira também da gente entender um pouco o mundo. Né? Então, o Prigogine, ele ganhou o prêmio Nobel dele em 1977, né, pela sua teoria de estruturas dissipativas, né, e pelas suas contribuições, né, na teoria de termodinâmica de sistemas abertos em não equilíbrio. Porque vejam bem, até antes disso, né, o que se tinham eram as leis da termodinâmica para sistemas fechados em equilíbrio. É só que na natureza, tanto nas células de Bernard, fenômenos simples como as células de Bernard, quanto em fenômenos mais complexos como bandos de aves ou bandos de seres humanos, você não tem, os sistemas não são fechados, né, e não estão em equilíbrio. Então, literalmente, você não tinha uma teoria para explicar, para modelar fenômenos de natureza complexa. Né? Então, o Prigogine, né, ele foi o primeiro a propor uma teoria formal, matemática, né, que possibilitou estudar sistemas, né, que dissipam, sistemas que, quando removidos do equilíbrio termodinâmico, né, como as células de Bernard, ou seja, sistemas que têm um input de energia, né, ou tem um estímulo externo que tira o sistema do equilíbrio, né, esses sistemas, né, eles tendem a dissipar o gradiente de uma forma espontânea, quer dizer, o gradiente energético.
Né? Por quê? Porque a segunda lei da termodinâmica ela não deixa de valer, ela continua valendo. Né? O que acontece é que quando o sistema ele é removido do equilíbrio, né? Quando a matéria, assim, de uma forma geral, ela é removida do seu equilíbrio, né? Há uma tendência espontânea dela voltar para o equilíbrio termodinâmico, obedecendo a segunda lei da termodinâmica do aumento da entropia. Só que nessa dissipação do gradiente energético, nessa tentativa de voltar ao equilíbrio, né, ela tem uma tendência a organizar-se a si mesma, ou seja, a organizar-se de tal forma para aumentar a eficiência de utilização daquela energia que está removendo ela do equilíbrio para dissipar o gradiente. Né? Então, como o Prigogine fala, né, o nosso mundo, né, o nosso mundo conhecido, não o universo como um todo, né, mas o nosso mundo é um sistema em não equilíbrio. É um sistema em não equilíbrio, é um sistema em que os elementos que compõem diferentes subsistemas interagem entre si, né? E esses elementos, quando fora do equilíbrio, eles tendem a se auto-organizar construindo esses padrões emergentes. Né? Mas a beleza de tudo isso, né, isso tem que ficar muito claro para vocês, né, é que esses padrões, né, eles não são padrões contidos nas partes do sistema. Essa que é a grande beleza. São padrões, né, que emergem. Né? Eles emergem a partir do momento em que o sistema ele é retirado do equilíbrio. Né? Então, de uma forma geral, todo o sistema biológico, nós, células, bactérias, enfim, florestas, todos os sistemas biológicos são essencialmente sistemas termodinâmicos fora do equilíbrio. E é exatamente isso que permite a produção de organização, né? De organização biológica, né? De diversidade biológica. Né? É o fato dos sistemas serem retirados do equilíbrio, aqui no caso do planeta Terra, em função do input de energia solar de alta qualidade, né? Ou seja, uma energia, o que é uma energia de alta qualidade? Aquela energia que permite a produção de movimento, é aquela energia que instaura gradientes energéticos. Né? Só que, ao mesmo tempo, você tem uma tendência de aumento da entropia, ou seja, à medida que essa energia ela incide sobre um dado sistema, sejam células de Bernard, sejam células de verdade, sejam bandos de aves, né? Essa energia, né, ela põe o sistema em movimento, e à medida que esse sistema ele se põe em movimento, né, essa energia de alta qualidade ela vai sendo consumida, né, e produzindo energia de baixa qualidade, entropia. Né? E nesse processo de dissipação de energia, né, aí está a ideia das estruturas dissipativas, né, os sistemas eles tendem a organizar-se a si mesmo. Né? Então veja que coisa interessante. Né? Mesmo um sistema simples, como o sistema que produz células de Bernard, ele é capaz de criar estruturas organizadas, na medida em que ele em certas circunstâncias, né, ele produz ordem dissipando o gradiente energético para justamente, né, obedecer a segunda lei da termodinâmica. Né? Então, de certa forma, o que a gente está dizendo aqui para vocês é que o impulso para a criação de vida, né, é justamente a tentativa dos elementos que compõem a vida entrar em equilíbrio termodinâmico, ou seja, o que a gente chama de morte térmica. Né? É como se a geração da vida fosse um ciclo, né, em que o sistema em equilíbrio termodinâmico, em morte térmica, ele é retirado desse equilíbrio termodinâmico por gradientes energéticos de alta qualidade, a luz solar essencialmente, o alimento no nosso corpo, ele tem esse papel de dar energia para a gente, remover a gente do equilíbrio, né? E na tentativa de retornar ao equilíbrio termodinâmico, né, os elementos do nosso corpo, as células de Bernard, se organizam para aumentar essa eficiência de dissipação. Né? E, obviamente, né, se você remove a fonte energética inicial, né, ou de duas uma, ou se você remove, apaga o sol, né, ou se você para de comer,
né, esse gradiente ele vai sendo dissipado e como ele não é mais recarregado, a tendência é o sistema entrar em equilíbrio termodinâmico, em morte térmica. Né? É por isso que todo sistema biológico, né, nós, por exemplo, a gente precisa de uma fonte contínua de energia. Né? E quanto melhor a qualidade dessa energia, quanto menos entropia, quanto menos trabalhada tiver sido essa energia, né, mais qualidade você tem para organizar os seus processos metabólicos, né, ou seus padrões de organização, como a célula de Bernard. Né? O mundo, como o Prigogine falou, é essencialmente um mundo em não equilíbrio. Né? Pelo menos enquanto a gente tiver o Sol brilhando. Né? O mundo é um sistema em não equilíbrio. Né? Bom, então percebam que esse tipo de sistemas em não equilíbrio, né, que geram ordem espontânea, né, ou seja, organização que não está completamente descrita nas partes, ou seja, você não consegue criar um modelo baseado no conhecimento das partes para explicar, né, os comportamentos do todo. Né? Isso fez com que, além de uma nova teoria física e matemática para modelar esses sistemas, foi necessário também você repensar, né, os princípios e as leis básicas que governam esse mundo em não equilíbrio. Né? Então, também, ali contemporâneo, né, aos trabalhos de Prigogine, né, esse novo paradigma sistêmico, né, ele começou a ser formalizado, né, e um dos grandes nomes desse input, né, dessa início de formalização, foi esse senhor aqui, né, chamado Ludwig von Bertalanffy. Né. O Bertalanffy, né, como era básico da formação dos cientistas até pelo menos metade do século passado, era um cientista absolutamente multidisciplinar. Né? Ele era o que a gente chamaria hoje de essencialmente um biólogo, mas ao mesmo tempo ele dominava os princípios da química, da física, da matemática e da filosofia. Né? Então hoje, enquanto a gente tem, né, como a gente discutiu, a gente tem, né, vocês aí, a maior parte de vocês é matemático, eu sou biólogo. Né? Caras como Prigogine, caras como Bertalanffy, enfim, os cientistas das outras gerações, né, eram cientistas que tinham uma formação muito sólida em todas as áreas. Eles conseguiam ter uma visão do todo, eles conseguiam criar teorias gerais. Né? Assim, só para dar o gancho aqui para o livro. Então, o Bertalanffy, no final da década de 40, né, ele propôs os princípios de uma teoria geral dos sistemas. Né? Ou seja, os princípios de uma teoria geral, né, capaz de modelar ou propor modelos teóricos experimentais para explicar fenômenos de complexidade, de maior complexidade, né, que não são fenômenos puramente mecânicos, né, como esses que a gente exemplificou até agora. Né? E essa teoria geral dos sistemas, ou mais propriamente dito, né, o pensamento sistêmico, né, ou o paradigma sistêmico, ele pode ser relativamente resumido nessa máxima aqui, que diz que o todo é maior que a soma das partes. Né? Mas, na verdade, né, esse conceito de o todo é maior que a soma das partes não é um conceito contemporâneo. Na verdade, né, o próprio Aristóteles, né, um dos mais proeminentes filósofos gregos da antiguidade, né, aqui entre 384 e 322 a.C., ele já tinha essa concepção do mundo. Né, uma concepção sistêmica, né, óbvio que ele não entendia os princípios físicos que a gente é capaz de entender hoje. Né, ele não falava de princípios de auto-organização e emergência, mas a intuição de Aristóteles, a partir da observação, né, permitia a ele chegar na conclusão de que os comportamentos de fenômenos complexos, de fenômenos coletivos, né, desde o bando de aves até a movimentação de massas de humanos, né, vai além das propriedades físico-químicas dos componentes individuais.
né? Então a ideia desse o todo é maior que a soma das partes, né, ela traduz isso, né, de que os comportamentos de fenômenos como bando de aves ou células de Bernard são comportamentos que vão além da simples soma das partes, ou seja, da simples consideração das relações de causa e efeito entre uma parte e outra, determinando o sistema. Né? E na verdade, né, esse aqui ficou como princípio máximo, mas o todo ele não precisa ser a maior do que a soma das partes, ele pode ser menor do que a soma das partes. Né? Na verdade, assim, a interação das partes pode gerar fenômenos também muito simples, né? Bastante simples. Então, essa é a grande máxima. Né? E aí, a grande questão é, o que excede as partes? O que excede efetivamente a propriedade físico-química de cada componente de um determinado sistema? Seja as moléculas do fluido da célula de Bernard, seja as propriedades físico-químicas e biológicas de um passarinho. O que excede essas propriedades? O que está além delas que promove esses padrões emergentes? Né? Pois bem, essa é a grande questão. Né? Essa é a grande questão que a gente vai mostrar para vocês. Bom, mas antes disso, né, eu queria que vocês tivessem um panorama geral sobre o que envolve o que a gente chama hoje de ciências da complexidade. Né? Porque o que a gente está evoluindo hoje em termos de revolução científica no sistema, no ponto de vista de Thomas Kuhn, né, é uma grande revolução científica, né, em que um novo paradigma da ciência está sendo construído, né, que é o paradigma da complexidade ou o paradigma sistêmico. Né, mas é mais conhecido em geral como paradigma da complexidade, gerando, né, as ciências da complexidade. Mas percebam que essa ciência hoje, né, ela não é pautada essencialmente em dois princípios básicos, né, que seria a mecânica newtoniana, que obviamente é um grande feito da humanidade, né, capaz de entender, né, os princípios mecânicos do mundo, né, mas também ele excede também os princípios do pensamento analítico cartesiano. Né? Então, essa ciência da complexidade que a gente está começando a falar hoje para vocês, ela é construída com base em várias outras ciências, em várias outras teorias que vão dentro da teoria de sistemas do Bertalanffy, né, que a gente vai falar um pouquinho mais, mas somada a teorias matemáticas como com a dinâmica de sistemas não lineares, teoria de caos, né, todos os adventos associados aos princípios de vida artificial, teoria computacional, redes neurais, sinergética, teoria termodinâmica de não equilíbrio, teoria de jogos, complexidade algorítmica, a evolução propriamente dita biológica, a evolução biológica, porque a evolução, a teoria evolutiva de Darwin também foi uma ruptura muito grande em termos de paradigma. Né? Antes você tinha um mundo que era supostamente criado, né? E a partir da teoria de Darwin, a gente partiu, né, da ideia de que o mundo não era criado, o mundo era construído e autoconstruído, autogerido, auto-organizado. Né? Então, tudo isso, né, vocês podem ver aqui em detalhes assim, cada uma das ciências que contribuem para essa nova ciência. Né? Então, hoje, na verdade, né, a gente não só está numa transição de paradigma, né, de um paradigma clássico para um paradigma complexo, mas percebam que no bojo desse novo paradigma existe uma grande quantidade de conhecimentos que excedem, né, os limites, né, hoje da nossa formação clássica. Né? Então, assim, Gustavo, biólogo, né, para entender um pouco do que é essa ciência complexa, eu preciso ter elementos de matemática, eu preciso ter elementos de computação, eu preciso ter elementos de física, eu preciso ter elementos outros, né, que vão muito além,
da minha formação básica. Esse é o mundo do século XXI. Esse é o grande desafio intelectual que a gente tem hoje na universidade. Né? Se a gente quiser efetivamente entender o mundo, entender a complexidade do mundo, a gente tem que extrapolar, né, as barreiras acadêmicas nas quais nós somos presos, né, durante todos os anos da nossa formação. Né? Especialmente quando a gente entra na universidade, particularmente quando a gente entra no programa de pós-graduação. A gente literalmente vai afunilando o nosso conhecimento. A gente faz exatamente o contrário do que deveria fazer para entender a complexidade e poder modelar os fenômenos naturais mais complexos. Né? Então vocês percebam, como eu comentei na última aula, né, a gente está numa encruzilhada. A gente está numa encruzilhada. Porque a ciência está sendo revolucionada numa direção, né? E nós continuamos a ser formados e a formar pessoas na direção oposta. Né? Ou seja, o nosso sistema acadêmico atual é um sistema anacrônico e centenário, que espelha o que era a ciência há 300 anos atrás. Não o que é a ciência hoje e o que vai ser a ciência do futuro, do século XXI. Né? Então, é muito difícil, obviamente, dentro desse contexto em que a gente está aprisionado em regras de uma ciência clássica, né, a gente evoluir para uma ciência complexa. Mas tem que tomar consciência disso e tem que tomar uma decisão também. Né? Se a gente quer avançar, a gente vai ter que buscar muito por nós mesmos, né, como eu fiz ao longo de toda a minha carreira, uma formação didática, autodidata, né, e procurar interagir com pessoas de várias outras áreas. Né? Por exemplo, como a gente está fazendo aqui, eu sou biólogo dando aula assim, para matemáticos, engenheiros, né, sei lá, vocês, enfim, de outras áreas diferentes da minha, trazendo uma outra abordagem. Né? Mas ao mesmo tempo, eu também estou preso nas minhas amarras. Né? Então, esse é um desafio assim, muito grande que a gente tem hoje. Né? Tá? Pessoal, eu vou dar uma pausa aqui, né? Só para ver se vocês querem comentar alguma coisa. Deixa eu ver se vocês colocaram alguma coisa aqui. O Anderson Bertalanffy se opõe então à lógica reducionista e cartesiana. Isso, Anderson, essencialmente é isso. Né? Quer dizer, o Bertalanffy, obviamente, mas assim, todos os cientistas da complexidade, né? Todos os cientistas que têm uma abordagem sistêmica, né? do mundo. Né? Então, é uma oposição, né? A lógica reducionista e mecanicista, especialmente mecanicista, né? Mas ao mesmo tempo, a gente precisa, né, para entender os fenômenos mais complexos, a gente precisa entender, né, as propriedades físico-químicas dos elementos. O que a gente não pode mais ter ingenuidade de achar é que, conhecendo as propriedades físico-químicas de determinados compostos, né, de átomos e de moléculas, a gente explica as propriedades sistêmicas disso. Isso, como vocês viram, isso vale para a sala de Menard. Isso vale, por exemplo, para a gente entender a dinâmica de um gás. Né? Por exemplo, um gás num recipiente, né, ele é basicamente formado pela interação entre os átomos específicos daquele gás. Só que assim, as propriedades, por exemplo, de pressão do gás, da temperatura, não são propriedades do átomo do gás. São propriedades das interações dos átomos de gases dentro de um recipiente numa certa condição termodinâmica. Então, assim, um átomo não tem pressão. Qual é a pressão do átomo? Não tem pressão. Qual é a temperatura? Ele não tem temperatura. Né? Então, essas propriedades, por exemplo, como pressão e temperatura, são propriedades que não são propriedades do átomo, né, dos elementos químicos. São propriedades, né, coletivas de elementos químicos interagindo entre si dentro de certas circunstâncias. Né? Então,
percebe que isso é uma grande revolução, né? Por quê? Porque as interações entre os átomos são interações aleatórias, dependendo dos encontros eventuais entre os átomos se chocando uns com os outros, né? Então, essa é a grande revolução, né, da ciência. Tá, pessoal, tá mais ou menos claro isso para vocês? Só para a gente dar um pouquinho mais de sequência aqui. Ok? Tá, beleza. Qualquer coisa vocês podem ir colocando aqui as questões e eu vou falar mais um pouquinho até chegar um ponto assim, depois a gente para e tenta, enfim, discutir mais alguma coisa. Tá? Então eu vou aqui vou retomar a gravação. Tinha retomado já. Bom, então, diante disso tudo, né, uma questão é fundamental para a gente entender. Mas assim, o que é um sistema? Propriamente dito, né? Porque aqui eu tenho usado esse termo várias vezes, sistema isso, sistema aquilo, né? O sistema em não equilíbrio, o sistema em equilíbrio. Eu estou usando o termo sistema de uma forma geral, né? E a teoria do Bertalanffy, né? E tudo que derivou a partir dela, né? Naquele conjunto, né? Que forma o bojo da nova ciência, né, é uma ciência de sistemas. Por isso que eu me refiro aí a essa nova ciência também como uma ciência sistêmica, a ciência dos sistemas, né, a ciência baseada numa teoria geral de sistemas. Né, mas a gente precisa entender o que é um sistema propriamente dito. Tá certo? E qual é a mudança de perspectiva, né, a partir de uma ciência mecânica, reducionista, para uma ciência complexa. Né? E eu não posso deixar aqui de mencionar isso para vocês, porque acho que vocês já perceberam, né? Os fenômenos biológicos, de fato, são os fenômenos que mais impulsionam essa revolução científica, porque são os fenômenos mais difíceis de explicar utilizando relações de causa e efeito. Né? Você explica muito pouco da complexidade dos fenômenos biológicos pensando do ponto de vista mecânico reducionista. Então, sem dúvida, pessoal, né, embora a gente tenha fenômenos de complexidade em sistemas simples como a célula de Bernard, a complexidade do mundo biológico é o grande impulsionador, né, das dúvidas que vão movimentando a ciência contemporânea. É por isso que a gente acaba dando vários exemplos em sistemas biológicos, né? Tá certo? Mas enfim, eu estou tentando pontuar também com exemplos físicos, né? Mas a ideia é o seguinte, né? Bom, o que é um sistema? Bom, é muito simples de entender o conceito de sistema. Um sistema, né, ele é um conjunto de elementos, né, que interagem entre si. Então é isso. Né? Então o sistema é sempre um conjunto, você precisa pensar em elementos, né? Esses elementos eles não podem estar isolados entre si. Por exemplo, do ponto de vista da teoria de sistemas, perceba que da teoria de sistemas, não estou me referindo à teoria de conjuntos da matemática. Tá? É outra história aqui. Então, na teoria de sistemas, por exemplo, isso que vocês estão vendo aqui não é um sistema. O que a gente tem aqui são elementos dispersos num dado espaço. O que é um sistema? Um sistema, né, é a partir do momento em que esses elementos começam a interagir uns com os outros e a partir dessas interações, né, você tem um certo padrão de organização. Ou seja, esse sistema ele se traduz num conjunto de elementos que interagem entre si e a partir dessas interações emerge, né, um padrão de ordem, um padrão organizacional, uma forma, uma função, ou seja, algo que não é, né, um conjunto aleatório de elementos interagindo. Tá certo? Então essa é a grande questão. Então, assim, do ponto de vista reducionista, né, o que é estudado essencialmente são os elementos.
né? São descrições dos elementos estruturais e funcionais e, eventualmente, né, alguma interação entre elementos, alguma reação, alguma coisa assim. Mas o foco, né, no paradigma reducionista é o objeto. É o objeto. Aqui no caso seriam as bolinhas. O foco é o objeto, é descrever o objeto, é descrever a propriedade do objeto, é modelar o objeto. Né? Na perspectiva sistêmica, né, o grande foco da ciência, da pesquisa, são as interações entre os objetos e quais propriedades emergem a partir dessas interações. Então você muda completamente o foco de estudo e, consequentemente, você muda a natureza dos problemas científicos e, obviamente, você muda a natureza das hipóteses científicas. Né? Ou seja, aquilo que a gente viu do ponto de vista do método científico, obviamente continua se aplicando, a lógica do método científico se aplica. Só que o tipo de problema que você vai tratar e as hipóteses que você vai construir são diferentes, porque não são hipóteses baseadas na natureza dos objetos apenas. São hipóteses que vão considerar, são problemas que vão abordar as interações, como os sistemas interagem entre si, o que emerge dessas interações, como essas interações variam no espaço, no tempo e no contexto. Né? E quais são as propriedades que emergem a partir dessas interações. Entende? Então, a grande questão é que essas interações, né, muitas vezes e com muita frequência, não são interações lineares. Né? São interações que podem ser interações não lineares de diferentes modelos, né? Interações de processos de feedback, né? Então você tem um sistema interfere no outro e esse aqui interfere nesse aqui mesmo. Né? Portanto, o padrão de organização ele surge da maneira como as interações ocorrem. E como as interações não são lineares, e você tem, em geral, muitos elementos interagindo, né, e à medida que o sistema é impulsionado para fora do equilíbrio termodinâmico, na medida em que o contexto em volta desse sistema muda, essas interações evoluem, né, o sistema pode mudar a sua forma, pode mudar a sua função, ou seja, tem plasticidade, como aquele bando de aves, né, mudam a forma constantemente. Ora, essa forma se dispersa, as aves se dispersam aleatoriamente nos ramos de uma árvore e de repente elas são impulsionadas e voltam a formar estruturas dinâmicas organizadas. Então a gente fala então esses sistemas eles são dinâmicos, né? Mas perceba o seguinte, a gente não pode esquecer disso, né? Para a gente entender as relações entre dois objetos, obviamente, eu preciso estudar e conhecer a natureza física desses objetos. Entende? Então aqui, o paradigma complexo, né, o paradigma sistêmico, ele não substitui, né, ele não se contrapõe nesse sentido ao paradigma reducionista. Por quê? Porque eu preciso do conhecimento das partes, das propriedades dos objetos para entender as possibilidades de interação entre os objetos. Então, na verdade, o que a gente está tendo aqui, né, são dois paradigmas que eles se completam. Né? Eles se completam. Claro que eles são contrapostos no sentido em que você tentar explicar um fenômeno complexo por regras de causa e efeito lineares, não vai dar muito certo. Você vai ter que reduzir muito o seu problema, né, para tentar explicar alguma coisa. Né? Mas a validade de se estudar ainda utilizando a decomposição, a análise do sistema, é fundamental, né, para a gente ter uma ideia de quais são as possibilidades de interação, quais são, o que representa essa setinha aqui. Em outras palavras, é isso. Né? O que representa esse conjunto de setas? O que elas são? Né? Para eu saber o que são as setas, ou seja, para eu saber quais são as relações entre os objetos, eu preciso entender a natureza física. Então, assim, se eu estou falando, por exemplo, de átomos, essas setas elas são ligações químicas, ligações iônicas, covalentes.
Enfim, são um tipo de ligação. Agora, se eu estou falando de um bando de aves, se cada bolinha dessas é uma ave, obviamente que essas setas, essas relações, elas vão ser de outra natureza. Que natureza é essa? Natureza essa dependente do que é uma ave, do que é uma planta, né, do que é um ser humano. Né? Então, por exemplo, se essas bolinhas fossem seres humanos, pessoas, o que seriam essas setas? Essas setas, dependendo do contexto, poderiam ser palavras, poderiam ser gestos, poderiam ser cheiros, poderiam ser comportamentos. O que liga um humano no outro? Entende? Para eu saber o que conecta um humano no outro, eu preciso ter uma ideia do que é um humano. Né? Então, esses dois paradigmas, como eu falei para vocês, né, embora eles tenham uma oposição epistêmica, né, uma concepção de mundo diferente, eles se complementam. Né? Eles se complementam. Então, isso é muito importante. Só que a gente tem que saber, para fazer as perguntas, eu tenho que saber que contexto, que pergunta que eu vou fazer. Eu quero fazer uma pergunta sobre a natureza das relações ou sobre a natureza dos objetos. Né? E aí a gente tem que aplicar os princípios de cada ciência. Né? E o que é interessante é o seguinte, né? Quando a gente olha para o mundo, né, em termos de sistemas, a gente vai observar que a gente sempre tem sistemas dentro de sistemas. Sistemas dentro de sistemas. Né? Então, por exemplo, o nosso corpo ele é formado, né, por sistema circulatório, né, sistema digestório e assim por diante. Quer dizer, eu sou um elemento, mas eu sou composto por outros sistemas. Né? O sistema circulatório ele é composto por tecidos. Tecido cardíaco, o tecido que forma as veias. Né? Então, o sistema circulatório é composto por subsistemas. E cada um, o coração, né, o tecido cardíaco, ele é composto por células. Né? As células, né, elas são compostas por moléculas. As moléculas são compostas por átomos. E assim vai. Né? Então, o mundo todo, né, ele é formado, na verdade, por vários sistemas hierarquicamente organizados. Né? Ou seja, a gente tem uma rede de alto nível de organização, né, uma top, e cada elemento dessa rede em si é uma outra rede, é um outro sistema, é um subsistema. Né? E isso é uma coisa muito interessante, né, porque quando a gente vai estudar alguma coisa, algum fenômeno, eu preciso saber disso, mas qual é a escala de organização do meu fenômeno em relação ao que está acima e ao que está abaixo dele? Né? Por quê? Porque, como a gente vai ver, isso é muito importante para a gente entender o que está afetando o comportamento do fenômeno. Porque o comportamento do fenômeno observado, né, ele vai depender, como a gente viu, da natureza física dos seus componentes, mas, ao mesmo tempo, existem as propriedades emergentes, né, que é um epifenômeno, que está acima desse fenômeno que eu estou estudando. E eu tenho todo um contexto, na qual o meu objeto de estudo, o meu sistema, está imerso. Né? E isso é fundamental. Né? O comportamento de um sistema ele depende muito do contexto desse sistema. É só ver aqui o nosso caso, por exemplo. Né? Até o início do ano, ou ano passado, né, vamos colocar assim, a gente se organizava, né, em termos de universidade de um jeito. Né? Eu e vocês. Né? O que aconteceu a partir de março? Eu continuo sendo o mesmo, vocês continuam sendo mesmos. Mas o que mudou? O contexto. Né? Ou seja, um fator externo do ambiente, né? O vírus, né? Ele mudou o contexto em que nós, né? Nos interagimos uns com os outros. Então a gente simplesmente mudou, né, a forma de lecionar as nossas disciplinas em função do contexto que mudou. Mas eu continuo sendo o mesmo, vocês continuam sendo os mesmos. Mas as interações entre nós se alterou. Entende? Então isso é muito importante. Todo sistema, toda organização do sistema, ela é contextual. Ela é contextual. Então o contexto, mesmo que os objetos não mudem,
A maneira como os objetos interagem entre si muda em função do contexto. Né? O contexto, assim, do ponto de vista energético, do ponto de vista do input de matéria, enfim. Né? Muda. A gente sempre tem que considerar o contexto. Tá? Então, o grande princípio, né, digamos assim, da teoria de sistemas, né, do paradigma da complexidade, é o que a gente chama de propriedades emergentes, né, e auto-organização. Né? As propriedades emergentes, portanto, são aquelas propriedades, né, que não são observadas nas subunidades ou nos subsistemas do sistema que você está observando, ou seja, nos componentes. E aí você tem uma ruptura com o reducionismo muito grande. Né? Ou seja, os sistemas, ou seja, as propriedades dessa rede top aqui, elas não são a simples expressão causal das propriedades dos componentes dessa rede. Né? Essa rede aqui, ela em si, ela exibe as suas próprias propriedades, que são chamadas propriedades emergentes, né? Que surgem a partir de processos de auto-organização das relações entre as suas partes. Né? Essa é a grande ruptura de pensamento entre a ciência mecânica reducionista e a ciência da complexidade contemporânea. Né? É o surgimento das propriedades emergentes, além das propriedades dos objetos componentes, né? E as interações entre esses objetos, entre os objetos componentes, são interações auto-organizadas, dependendo do contexto. Tá certo? Então, por exemplo, a vida, de uma forma geral, é um processo auto-organizado que tem propriedades emergentes. Então, a vida não é uma coisa. A vida é uma propriedade emergente, é um processo emergente a partir da auto-organização de vários tipos de componentes. Tá certo? Então, você pode ter vários tipos de formas de vida. Né? Vários tipos de forma de vida. Né? Claro, eu não estou dizendo aqui que as células de Bernard, como a gente viu, apesar de elas serem sistemas auto-organizados com propriedades emergentes, não é propriamente vida. A vida tem as suas próprias características. Depois, se vocês quiserem, a gente pode até falar sobre isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: sistemas vivos, células de Bernard, né, são sistemas complexos, claro, com elementos completamente diferentes, propriedades completamente diferentes uns dos outros. Mas são fenômenos, né, que não podem ser explicados pela a compreensão das propriedades dos seus componentes. Né? Essa é a grande questão, essa é a grande revolução de pensamento. Entende? Aquele mundo de relações de causa e efeito, né, determinando tudo o que acontece, né, criando aquela figura do demônio laplaciano, aquilo não existe. Aquilo simplesmente não existe. Né? Claro que aqueles fenômenos que obedecem relações de causa e efeito, eles continuam sendo explicados. Né? Então, assim, por exemplo, você usa as leis de Newton para muitas coisas, né? Para construir prédios, para construir pontes, para lançar um foguete da Terra até chegar em Saturno. Né? Você calcula uma trajetória entre dois corpos, mas aquilo que eu falei para vocês, ou vou falar ainda, enfim, se você colocar, por exemplo, um terceiro elemento, né, com influência gravitacional entre a Terra e Júpiter, o cálculo da trajetória das interações já vira um sistema caótico, como a gente vai dizer para vocês. Né? Então, em outras palavras, a gente está sempre lidando com redes. Sistemas são redes. Redes de elementos que interagem entre si e se auto-organizam, né, quando eles são movidos do seu equilíbrio termodinâmico. Né? Essa é a grande questão. Né? Então, o que a gente tem? Né? Aqui colocando em outras palavras. Né? De um mundo de causa e efeito, né, em que X determina a gente tem um mundo de complexidade, em que as causas de A podem ser muitas e dinâmicas. Ou seja, o que está aqui nessa seta pode ser desdobrado no que está aqui.
né? Então, assim, o que causa A? Bom, existem várias possibilidades, né? Eu posso causar A por essa sequência de eventos, eu posso causar A por essa sequência de eventos, eu posso causar A por essa sequência de eventos, eu posso causar A por essa sequência de eventos, eu posso ficar rodopiando aqui durante um tempo sem causar A, ela fica constante, né? Então, é um mundo de várias possibilidades. Mas quem determina qual caminho vai afetar A? Aí que tá, existe incerteza nisso, o contexto. O contexto e a maneira como esses elementos vão interagir uns com os outros. Né? É claro que se você conseguir reduzir o teu problema a essa última passo aqui, né, você provavelmente você vai conseguir modelar isso de uma forma mais determinística, mais linear. Tá certo? Só que o que isso quer dizer? Porque daí vem aquela questão, tá, mas isso de fato tem uma causalidade sobre A. Mas o que causa isso? Ah, não, é isso aqui. Mas o que causa isso? É isso, é pronto. Aí você vira um mundo de incertezas. Você cai, né, numa rede. Você cai numa rede, né, e que possui vários caminhos. Né? Por isso a brincadeira aqui. Vários caminhos levam a Roma. Né? Como é que você chega em A? Depende. Eu posso ir por aqui, posso ir por ali. Mas depende do quê? Depende do contexto, depende das interações entre esses elementos num determinado contexto, depende das quantidades desses elementos, depende das interferências externas, depende. Vários caminhos levam a Roma. Né? Ou seja, eu tenho que entender a dinâmica, eu tenho que entender a natureza das relações dos elementos para tentar entender algum fenômeno, a explicação de algum fenômeno. Né? Então, a gente cai de um mundo determinista para o mundo probabilista. Né? O mundo de causalidades, né, para o mundo de incertezas, o mundo dinâmico, o mundo de probabilidades. Né? E o mundo como um todo, né, ele tá, qualquer sistema tem algum grau de interconexão com qualquer outro sistema. Então a gente tem redes em todos os lugares. Né? Então, por exemplo, vamos imaginar que esse aqui é um dado universo. Tá? Vamos imaginar isso. Isso aqui, na verdade, é uma rede celular, né? de interação entre compostos celulares. Mas imagina que isso aqui é o teu universo. Né? Como é que você estuda isso aqui? Né? Bom, o que a gente faz e precisa fazer, né, é estudar isso aqui, eventualmente isso aqui, isso aqui, isso aqui. Né? Então imagina assim que cada trabalho de você, de dissertação, de tese, ou seja lá o que for, né, ele vai lidar ou com uma bolinha dessa ou com um conjunto de bolinhas. Né? É só que assim, você pode fazer uma descrição maravilhosa disso aqui, ó, dessa parte do sistema. É só que percebe que muitos comportamentos que você está analisando e simulando aqui, na verdade, podem ser comportamentos que estão influenciados por esse link aqui, ó, que está conectado a um outro subconjunto que está conectado com esse, com aquele. Né? Então, aquela previsibilidade, né, aquela ideia determinística do mundo, ela cai por terra. Né? Quando você pensa no grande quadro do universo. Né? Quando você pensa no grande quadro de interações entre tudo que existe no universo. Né? E na maneira como essas interações elas vão ocorrer ao longo do tempo, dependendo do contexto. Né? Mas é claro, pessoal, quando a gente vai estudar um determinado fenômeno, a gente tem que fazer um recorte. Né? Sempre tem. Ou seja, quais são as variáveis, né, como a gente falou, quais são as variáveis que você vai utilizar no seu modelo para simular minimamente o seu fenômeno. Né? É sempre um recorte. Né? Por isso que todo modelo, na verdade, é uma representação. Lembra da figurinha da aula passada? Se você tem um gato de verdade, você tem um Garfield. O Garfield é uma representação do gato, só que o Garfield ele guarda pouca semelhança estrutural e funcional com o gato de verdade. Esse é o modelo. Né? Então, mais do que nunca, a gente não pode tomar o modelo, né, pelo objeto. Né? Essa é a grande questão. Né? Então, isso tem levado, né,
a teorias, né, muito profundas, contemporâneas sobre o universo, né? E um dos teóricos assim que tem maior impacto, assim, pelo menos para mim, né, agora, recente, contemporâneo, né, é o Stuart Kauffman. Né? O Stuart Kauffman, ele é um biólogo teórico, assim, estilo Ludwig von Bertalanffy, né, que desde a década de 70 ele tem literalmente revolucionado, né, dando uma nova revolução para a explicação de fenômenos complexos, né, o Stuart Kauffman, ele também é um dos ícones assim do Instituto Santa Fé, no Novo México, que é a meca das ciências da complexidade no mundo, né? Pelo menos uma das mecas das ciências da complexidade no mundo. Então, vocês vão ver, né, muitas referências ao Instituto Santa Fé, ao Kauffman e várias outras pessoas naqueles livros que eu passei para vocês sobre complexidade. Né? Mas a ideia do Kauffman, né, e dos teóricos da complexidade é que, na verdade, você tem um mundo sem causas e sem leis. Sem causas e sem leis determinísticas. Né? E os sistemas complexos, né, a identificação ou mesmo a existência de relações de causa e efeito determinísticas, ela é incerta, é duvidosa, eventualmente até improvável você conseguir encontrar alguma lei causal, né, num sistema complexo. Né? Então, essa é a beleza das coisas. Né? Então, o Kauffman, né, ele até sugere, né, que para tratar de certos fenômenos, né, em que a gente reconhece, né, que a propriedade que está sendo estudada, o fenômeno que está sendo estudado, é uma propriedade emergente de um conjunto de elementos interagindo, né, que a gente não use mais a expressão causa e efeito. Né? Ele propõe a ideia de relações por habilitação, enablement, not cause. Né? Em português é difícil expressar, mas a ideia assim, é que, na verdade, você tem relações em que as relações entre os elementos habilitam, possibilitam efeitos. Né? Não causam, não determinam, mas possibilitam. Né? Então, você imagina essa rede aqui. Né? O que explica as causas que acontecem aqui? Além das interações entre os próprios objetos, todas as interações possíveis das conexões com ele nos objetos próximos. Ou seja, a expressão do comportamento dessa parte do sistema aqui, ela é habilitada por um conjunto de interações que muitas vezes a gente não consegue quantificar também. Né? Por isso que é tão difícil modelar sistemas complexos não lineares, porque a gente não consegue determinar as variáveis de causa e efeito. Né? Então é por isso que tem sido aplicado, na verdade, assim, modelos determinísticos. Né? Bom, para encerrar, mas ao mesmo tempo para começar já na semana que vem, né, a gente vai mostrar para vocês esse esquema aqui. Né? Esse esquema, né, ele mais ou menos representa tudo que a gente falou aqui. Né? Seria, digamos assim, um quadro, um esquema para a gente pensar sistemicamente um determinado fenômeno. Né? Então, assim, a tarefa de casa para vocês para a semana que vem, né, é tentar refletir um pouquinho sobre isso, sobre essa imagem, né, e tentar entender o que é isso aqui. Tá? Então eu vou deixar isso como tarefa de casa para a semana que vem. Semana que vem a gente vai partir daqui, né, e eu gostaria que vocês tentassem entender isso e eventualmente tentassem até dar um exemplo. Né, tentar, quem já mais ou menos definiu o seu trabalho, tentasse falar sobre o seu trabalho nessa perspectiva que vocês estão vendo aqui. Tá bom? Pessoal, então a gente fica por aqui, por hoje.